Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou Ana Paula Couto. E eu, Bruno Meyer, e o programa de hoje é sobre o choque de gerações no mercado de trabalho. E no programa de hoje a gente vai receber Felipe Funari, CEO do grupo de investimentos W7M. E também vamos receber Juliana Ramalho, a CEO da Talento Sênior e sócia fundadora do Grupo Talento. Obrigado pela presença aqui no Lead Link. E começamos com a Juliana perguntando como surgiu a ideia, Juliana, de conectar profissionais com mais de 45 anos, a partir de 45 anos, com as empresas aqui no Brasil. Olha, começou de verdade em uma tarde específica, que eu estava trabalhando no banco, eu era estagiária ainda, isso foi em 2000, e eu vi um colega chegar com uma caixa de papelão. E eu fui brincar com ele, porque está com uma caixa de papelão no meio da tarde. E a resposta foi, porque amanhã é meu aniversário de 60 anos, então eu tenho que limpar minha mesa hoje. E foi aí que surgiu para mim, de onde vem essa regra? Por que existe essa regra? Que sentido faz essa regra? E eu fui descobrindo que essa regra era muito antiga, que ela vem de coisas que não fazem mais sentido hoje. Então eu fui atrás de fazer um negócio que ajudasse pessoas que querem continuar trabalhando, que têm muito conhecimento para aportar no país e que pudessem espalhar esse conhecimento principalmente para pequenas e médias empresas. Porque no fundo o Brasil é um país de pequenas e médias empresas. São poucas as grandes empresas e elas ainda muitas vezes mantêm essa política um pouco etarista de convidar as pessoas mais velhas a se retirarem. Às vezes não é dito isso, mas acaba acontecendo, né? Então, chegam os jovens, existem várias formas de promoções internas que acabam expulsando o mais velho, só que esse mais velho tem muito talento e precisava de uma ponte para que esse mais velho saísse da grande empresa e fosse para a pequena e para a média. Então, eu busquei conceitos em outros países. O mercado americano faz isso muito bem, através de um modelo de executivo fracionado. Então, eu quis trazer para cá. Isso em 2008. Isso que eu ia perguntar. Esse relato aí, essa história, esse caso que você está nos trazendo, é 2008. Não, essa tarde foi em 2000. 2000, então. E aí eu fui estudar o que acontecia no mercado e eu abri a Talento Sênior em 2008. 24 anos depois, mudou alguma coisa ou o Brasil segue com esse preconceito com essas pessoas talentosíssimas acima dos 60, 55, 50? O Brasil segue. Nisso deu uma certa piorada até na pandemia, porque ali, quem foram as pessoas primeiras que foram impactadas pela pandemia? Os mais velhos, porque teoricamente era o grupo de risco. Então, foi neste momento da pandemia que eu decidi retomar o nosso conceito de executivo fracionado, porque eu tinha engavetado a ideia em 2008, quando eu abri a Talento Sênior, porque a lei naquela época não permitia. Mas a reforma trabalhista de 2017 fez a regra ser muito mais em pró-empreendedorismo no país. Então, hoje, o país está melhor em termos de regras trabalhistas, está mais moderno, até frente à Europa, ele é mais moderno, porém, o etarismo nas grandes empresas permanece. E piorou um pouco na pandemia. Com a lei, essa lei aí do governo Temer, né? Isso, 2017. Então, na verdade, ela não teve uma consequência ainda positiva para as empresas ainda nesse não. quesito. Elas ainda não perceberam todos os benefícios que tem a lei. E é isso, uma parte do meu trabalho é tentar explicar para pequenas e médias empresas como utilizá-la. Bom, Felipe aqui que está com 30 anos já gerenciando aí como CEO dessa empresa que é a W7M, com mais de 200 profissionais, você mobiliza uma audiência extraordinária, né? Porque você, através da sua empresa, você coloca em estádios de futebol, arenas, mais de 10 mil pessoas presenciais ali, online, mais de 800 mil pessoas. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o seu negócio e qual é o tamanho do e-sports no Brasil. Legal. Hoje a W7M é uma holding, a gente atua no mercado publicitário, dentro do mercado publicitário principalmente para o jovem, né? Nós temos a W7M Esportes, que é um clube, ele funciona igual um clube de futebol, então ele tem várias modalidades e vários jogos.
dentro desses jogos existem os campeonatos brasileiros e mundiais, né? Hoje nós temos 7 times. Hoje nós somos o time que mais investe nas mulheres, então a gente trouxe uma política, falando um pouquinho aqui de lei trabalhistas, em 2022 no mercado de games da equidade salarial. Pô, isso parece besteira, todo mundo fala nisso, mas a diferença salarial no mercado de games entre homens e mulheres chega a 700%. Né? 700. Eu vou fazer uma comparação que talvez choque um pouco, mas é muito parecido com o futebol feminino e o futebol masculino, né? Em games isso é mais evidente ainda porque, culturalmente falando, as meninas consumiam menos games do que os meninos há alguns anos atrás. Hoje existem várias pesquisas que falam que, inclusive, as mulheres consomem mais games do que os homens. Jogos diferentes, competitivos ou não, mas elas já consomem mais que os homens, né? Então, o nosso maior objetivo é conectar as marcas e a audiência com o público jovem. E o eSports é um mega caminho para isso, né? Hoje, as maiores audiências dentro do segmento digital, a não ser musical, eles estão baseados nos eventos de eSports mundiais. Quem é o seu público? Hoje o meu público é a geração alfa, que eu estou pegando ali de 8 a 15, 16 anos, e a geração Z, né, que é o público que todas as grandes marcas estão olhando hoje para rejuvenescimento de base. Então, o nosso público de atuação é esse, mas existem várias coisas que esse público causa para o mercado consumidor, né? A geração Z, por exemplo, é totalmente influente dentro da sua própria casa em hábitos de consumo dos seus pais. Então, existem várias formas e formatos de utilizar o jovem para consumo de outras gerações. Eu acho super legal vocês dois aqui nessa edição do Lead Link, porque a gente está falando de uma empresa que valoriza e está trazendo ferramentas para introduzir no mercado de trabalho pessoas mais velhas, né? E a gente tem o Felipe, de 30 anos, que tem uma massa aí de funcionários, todos jovens, que inclusive nos bastidores pediu dicas para atrair pessoas mais velhas. Essa pergunta é para vocês dois, na verdade. O que é o melhor e o pior dessa nova geração de trabalho, dessa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho? Vou falar um pouquinho. Vai, Felipe, porque você, na verdade, está no dia a dia ali com Exatamente. esses seus funcionários. Hoje a gente tem duas preocupações com essa geração, né? A primeira delas é expectativa. Eles têm uma expectativa muito acelerada do que eles querem e como eles querem. E eles se entendiam muito fácil ao longo desse processo, né? É uma ambição? Eles querem crescer rápido em um espaço curto de cada tempo? coisa. Eu acho que eles não sabem gerenciar a sua ambição, muitas vezes, né? Quando você está em rede social, em hábito de consumo, você está acostumado a passar e procurar e pesquisar coisas muito ágeis. O mercado corporativo ele é um pouco mais demorado, obviamente. E existe uma quebra de cultura mesmo. Então, imagina que você passou a sua adolescência e seu começo de faculdade tendo respostas muito rápidas e tudo muito dinâmico. Quando você vai para o mercado corporativo e você enfrenta situações que demoram meses ou até anos para andar, então, uma prospecção de cliente ou uma entrega de vídeo ou a própria entrega, né, de uma conversa como essa, precisa passar por edição, redação, tratamento de som, uma série de fatores, o jovem não está muito acostumado com esse timing. Para ele é tudo muito rápido, simples. Então, existe um processo de ensinamento, né, desses anseios. Inclusive, a gente tem psicólogos dentro do nosso time justamente para lidar com isso, né? Mas essa ansiedade profissional se reverte em eficiência ou é só ansiedade? Não necessariamente. A eficiência, produtividade, né? É isso. Eles são muito produtivos no começo, quando eles estão muito motivados. Então, o nosso desafio como empresa é motivá-los o tempo inteiro. É muito comum lá dentro da nossa operação a gente ficar circulando nossos colaboradores em várias áreas diferentes ou clientes diferentes mesmo. Cada 3, 4 meses a gente dá uma circulada, senão ele não está motivado para exercer. Então, ele é muito produtivo por um período curto de tempo, né? E aí uma das nossas dificuldades é, precisamos colocar alguns cabelos brancos para ajudá-los a gerenciar e entender essa expectativa. Cabelos brancos tem outro timing, mas também tem outra bagagem, né? Mas, agora fala, por que você quer os cabelos brancos dentro da empresa? A gente tem uma grande dificuldade de governança mesmo com os jovens, né? Eles não entendem o que é o mercado corporativo. Para eles é muito fácil conversar com os ídolos, é tudo muito rápido, né? E dentro do mercado corporativo você tem que cumprir uma série de regras e processos que fazem muita falta para a gente ser uma corporação mesmo, né? E se comparar e profissionalizar o processo. Então, a gente tem exemplos de funcionários que vieram de auditoria até mesmo para a gente implantar novos processos, funcionários fixos, para ajudar dentro dessa questão de
de governança e a gente sair do outro lado, porque a gente tem que ter as coisas super bem registradas, né? Temos que ter valor. Juliana. É isso. Essa geração, na verdade, o melhor de tudo é sempre trabalhar junto, porque tem a eficiência e a rapidez dessa geração. Mas o fato de você já ter vivido 20 anos e saber qual é a consequência de um ato seu que você fez 20 anos atrás e que agora você colhe os frutos, isso te dá uma perspectiva. Então, toda empresa, a empresa dele, a minha, você não quer o curto prazo. Você tá na estrada porque você vê algo de médio e longo prazo. Quem enxerga isso? Em geral, os mais velhos. Então, eles fazem planos que, às vezes, o plano mais eficiente não é aquele que é mais rápido. É aquele que é mais consistente, que vai te deixar no longo prazo, você vai conquistar tudo que seja necessário para o seu plano. Então, isso é um bom equilíbrio dessa geração. Então, de fato, a gente já teve ligação lá, que eram startups de jovens que tinham conseguido um aporte de uma grande empresa e a regra era trazer pessoas 50 a mais, porque eles sabiam fazer o produto, mas eles não sabiam fazer o negócio, a gestão da empresa. Então, essas regras de compliance não eram valorizadas, o processo, em momentos de crise, o jovem, em geral, tem pouca maturidade, é óbvio, não tem problema. Então, ele se apoia em alguém que já passou por muitas crises e que sabe que tem plano A, B, C, então a gente sempre tem que olhar o todo. Saiu uma pesquisa agora que teve com 10 mil gestores, tanto jovens quanto mais velhos, e numa primeira reunião com um time, o gestor jovem, ele está muito preocupado com a autoimagem, em fazer uma boa primeira apresentação. O mais velho está preocupado em mapear todas as pessoas que estão ali e entender o contexto de cada um para saber como vai utilizar o melhor de todos. Isso é bagagem que traz. E tá ótimo que tem os dois juntos na mesa, mas é o equilíbrio que vai fazer uma empresa ser mais produtiva, vamos dizer assim. Só para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo um processo agora de ESG, né? A gente está implantando lá dentro da empresa por razões óbvias, né? A gente tem grandes marcas que atuam com a gente e a gente precisa entregar isso para elas, de certa forma. Principalmente falando do mercado jovem. Essa geração mais jovem, super engajada com esses assuntos de inclusão, diversidade. E para implantar? Está sendo um mega desafio, porque eles são engajados, mas ao mesmo tempo eles não querem seguir as regras. Eles gostam do propósito, mas na hora de implantar tem a dificuldade. Exatamente, eles não querem seguir o processual que isso é exigido globalmente, né? Então, a gente está exatamente nessa dificuldade desse processo. Foi muito engraçado porque a gente está rodando agora um formulário com todos os nossos colaboradores e é bem extenso, porque a gente está captando opiniões e sabendo e mapeando onde a gente pode melhorar, né? Eu acho que 3 pessoas preencheram até agora, faz uma semana e meia que está rodando. Então, sabe, eles são engajados, Sim. mas falta alguma coisa, porque o processual é algo que eles não gostam muito. Eles acham que uma conversa de WhatsApp resolve algumas situações. E resultado, eles entregam, Felipe? A gente tem entregado bastante resultado, com muito sacrifício, obviamente, mas é isso. O nosso desafio foi criar mecanismos que a gente consiga engajá-los o tempo inteiro. E não necessariamente a gamificação, né? A gente está falando de games, mas de interesse mesmo, propósito. A gente usa muito a cultura do jogo infinito lá, para todo mundo, assim. O nosso onboarding, se é que existe um onboarding para esse pessoal, vocês precisam entender que muitas vezes a gente vai falar não porque a gente não quer, mas porque não é o nosso momento, entendeu? Então, a gente já tenta ter um alinhamento de expectativa grande do D0, porque todo mundo quer que a gente contrate o melhor time, né, de algum jogo específico amanhã, mas a qual custo? Né? Então, eu acho que isso é uma quebra muito grande que a gente tenta implantar lá dentro. Ô, Juliana, se a gente chegar nas maiores empresas do Brasil, é evidente que eles vão negar que não valorizam o profissional mais velho. Né? Mas hoje, você tendo contato com tantas empresas, né, das grandes até as médias. As startups e tudo. Em geral, como elas têm visto os profissionais de 50 anos mais? Eu estou falando de 50 anos mais porque realmente foi a faixa ali que você tem falado e você mais trabalha. São visões bem diferentes. Por quê? A grande empresa vê isso como uma dificuldade. Uma vez que ela não reteve, os processos passados acabaram retirando os profissionais mais velhos das grandes empresas.
porque é a cultura do novo, precisava modernizar e entendia que, por exemplo, uma equipe de marketing boa tinha que ser aquela tatuada, que chega vestindo as roupas mais modernas, e houve a sociedade um pouco mais jovem-cêntrica, vamos dizer assim, aquela precisava trazer o jovem, isso foi a custo de sair os mais velhos. Então, ali para eles retornarem e serem espelho da população, da nossa pirâmide etária, isso vai custar para eles uma ação afirmativa. E isso, ação afirmativa, agora tem tantas para fazer, isso é visto como uma dificuldade. Fica na área de diversidade, é problema do RH. Quando você vai numa pequena, uma média empresa, o que eu falo para eles é que tem pessoas talentosas, com conhecimento e que são contratáveis, que estão acessíveis no mercado. E aí o papo é diferente. Porque numa pequena empresa, numa startup, você está falando com o dono. Você não está falando com alguém dos recursos humanos que tem um processo, que vai ficar preocupado, vai te dar aquela resposta. Mas tem tanto conhecimento, vai sair em 3 meses, não vai ficar. Então, o empresário médio, e se ficar 3 meses e entregar muito em 3 meses? Está ótimo. Se vier implantar um novo processo, colocar uma auditoria e depois sair, está ótimo. Isso é ganho. Então, quando você está com o dono, ele olha o valor que tem naquela pessoa. Quando você está em empresas de muito processo, que tiraram essas pessoas mais velhas, aí você acaba caindo na mão do RH, que vê isso como um problema a resolver. Eu tenho uma dúvida importante aí. Quando as empresas, a gente está falando em etarismo, mas será que é etarismo mesmo ou é preço desse profissional mais experiente que está há muito tempo na empresa e aí tem um valor econômico aí, é por isso que esse profissional é retirado? Tem as duas partes. Por quê? Quando você está... As grandes empresas, hoje, elas têm os contratos padronizados, é o RH que veio com as regras de antes da reforma trabalhista, que contrata as pessoas das 8 às 5 e, portanto, com todos os benefícios. E aí isso faz o RH olhar para ele como um custo alto, né? O que não necessariamente precisa mais ser assim. Então você pode ter uma equipe volante, por exemplo, com pessoas de todas as idades para atuar em projetos específicos. Você não precisa mais ter um quadro de funcionários tão pesado e que tenha esse tipo de raciocínio. Porque para você ter um retrato da pirâmide etária no Brasil, e que, aliás, é importante, porque se o seu mercado consumidor está agora chegando, a maioria é de 60 a mais, em 2050 a maioria vai ser, você tem que olhar para ele como mercado consumidor. Exato. Então você tem que ter ele lá dentro, pensando nos processos, nos produtos, nos serviços. Então assim, e aí, se ele te custa tão caro, qual alternativa tem? Tem. Trabalhar por projeto? Trabalhar por projeto é um, exato. Só que aí o RH tem, não, mas isso vai dar processo trabalhista. Vai dar processo trabalhista. Se você não fizer direito, a regra é muito clara. O que você cobra de uma pessoa por projeto e uma no formato CLT. Por projeto, você não cobra hora. Você não cobra bater cartão. Você não põe hierarquia. Você discute um projeto. Que hoje o jovem sabe super bem fazer. Ele sabe o que ele tem que entregar. Se ele vai fazer de madrugada, lá com 10 mil pessoas olhando, ou na casa dele, é por projeto, é por resultado, é por entrega. Mas isso é uma nova mentalidade para os gestores tão acostumados em comando e controle, em ver se o funcionário chegou cedo, se saiu no horário, se vai liberar para o jogo. Essa preocupação é uma preocupação antiga. A gente tem que evoluir. Evoluindo, você consegue ter todas as idades dentro do seu time, entende? Com um novo tipo de gestão. A gestão antiga é que acaba sendo etarista no sentido de é mais caro. É mais caro se você precisar dele full time com todos os benefícios, o que não precisa ser verdade. É engraçado escutar um pouco ela falar disso, porque eu enxergo de duas formas, né? A primeira delas é quando a gente fala do mercado publicitário, por exemplo, a gente tinha grandes referências publicitárias, né? O Nizam, o Walter Longo, a gente tinha grandes nomes. Hoje a gente não tem uma referência muito grande do jovem publicitário. Na minha visão, por duas coisas, né? De uma figura jovem publicitária jovem. O próprio Dória, ele é uma mega figura, né? Importante dentro desse mercado. Mas quando a gente fala de novas figuras, isso tem sido uma dificuldade muito grande quando você olha de novas ideias, por duas razões.
Primeiro que o pessoal mais velho, eles pensavam em publicidade, mas eles também pensavam em negócio. Então, não é só eu estar nos games, por exemplo, com uma marca. Eu preciso pensar em produtos que sejam atrativos para os gamers, de alguma forma. A gente tem visto hoje muito nessa geração, né, tatuada, a gente tem bastante lá, então... mas a gente tem visto que a pessoa está muito mais pelo valor daquilo no sentido de, pô, é legal trabalhar, é um jeito diferente, não tem horário, mas ele não está pensando no final no negócio, que é o que uma empresa tem que fazer. Né? Então, a gente enfrenta ainda bastante situações que as próprias agências de publicidade não têm pessoas de negócio dentro do conceito e do seu desenho, né? E aí eu acho que vai um pouco de encontro disso. Se a gente não tem cabelo branco que pensa em negócio, essa cultura do corporativismo, que a empresa tem que dar lucro, né? A gente brinca em algumas reuniões que gente, a gente ainda não é ONG, então a gente precisa dar resultado. Em algum momento a gente precisa dar resultado. Óbvio que é importante todos os nossos valores, né? O ASG fala disso, inclusive, que não é só a gente trabalhar com inclusão, a gente precisa trabalhar com inclusão gerando receita e resultado, né? Mas eu acho que esse conceito da empresa também ter lucro é algo que está muito pouco forte no jovem. No pessoal mais velho isso ainda é mais evidente e ajuda a gente tracionar resultado de uma forma um pouco mais linearizada. Aqui para o mundo corporativo, pensando em fundos e investimento, isso é muito importante. Mas para você que trabalha com as gerações mais novas, o padrão antigo de trabalho, batendo cartão das 8 às 6, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Hoje a gente tem grupos, né? Tem gente que gosta de acordar cedo e trabalhar, tem gente que gosta de trabalhar de madrugada. O que a gente pede é que alguns dias de semana nós nos reunimos em algum horário específico que é pré-combinado. Então, ninguém é obrigado a ir no escritório, a gente tem uma questão híbrida total, na verdade, e aí vai quem... as suas equipes de gestão, né? A gente tem várias equipes de gestão, definem a sua dinâmica, mas é importante ter o contato humano também. Felipe, conta um pouco do seu dia a dia aí para quem não é do seu meio. É que a gente começou falando disso, né? Que ele enche estádio de futebol, mas é bom você exemplificar isso daí, como é que é o tamanho mesmo desse setor e da sua empresa. Legal. Hoje o mercado de games ele é o terceiro maior do mundo. Aqui, o Brasil é o terceiro maior do mundo dentro desse segmento, principalmente de audiência e também de venda de jogos físicos e digitais. É muito relevante para os desenvolvedores de jogos estarem aqui no Brasil e é uma cultura brasileira, né? Ter esse hábito de consumo. O grande momento do Brasil é quando a gente é campeão, né? O brasileiro ele gosta de acompanhar esportes que o Brasil está em evidência, né? Então, o tênis foi assim, Fórmula 1 foi assim, então a gente teve vários momentos esportivos. E em games não foi diferente, né? O games é um mercado, e esportes principalmente, que existe desde 2013, mais ou menos, é um mercado super jovem, né? E que ele começou a entrar em evidência por volta de 2015, 2016, quando alguns times brasileiros começaram a conquistar alguns campeonatos mundiais. Nós não estávamos na época dentro desse mercado, mas ele começou a ficar muito em evidência. Teve vários eventos aqui em São Paulo que colocam em um final de semana 1 milhão de pessoas. Ele é muito engajado, as redes sociais ajudam muito nisso. E quando a gente olhou esse mercado, vindo do mercado publicitário, a gente entendeu que era a nova linguagem do jovem, né? Então, a gente formou a W7M Esportes, que é esse clube, e o nosso dia a dia funciona muito como um clube competitivo mesmo, mas é óbvio que com linguagem. Concentra o atleta. A gente tem um escritório de 2.000 metros quadrados que tem uma parte de concentração para os jogadores, a gente tem psicólogos específicos para isso, e que a gente teve que formar, inclusive, esses psicólogos. Então, a gente trouxe uma psicóloga esportiva que lidava com o time de futebol feminino do Corinthians, a gente trouxe um psicólogo que era muito mais relacionado a clínico mesmo, porque a gente ainda enfrenta uma dificuldade dos próprios pais dos nossos jogadores para aceitar essa profissão, então é uma adaptação, a gente criou esse departamento de psicologia, a gente tem investido muito nessas adaptações, mas é um mercado que não existe profissional formado, né? Então a gente erra muito e vai aprendendo ao longo do caminho e do processo. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil deve ter cerca de 55 milhões de gamers diretos, né? Que a gente impacta e atua dentro das nossas redes sociais e influenciadores. É o mercado desenvolvedor de games aqui no Brasil, né, Felipe? Forte. A gente desenvolve muito atleta de alta qualidade, né? Falando dos jogadores especificamente. O mercado de desenvolvimento de games brasileiro, ele ainda está
caminhando por um caminho interessante, assim. A gente teve um unicórnio que surgiu aqui no Brasil, que foi a Wildlife. É a dona daquele jogo Sniper 3D. Ele é bem mais antigo, de navegador e tal. Ele teve uma febre muito grande, é uma empresa unicórnio, recebeu aporte de $1 bilhão, se eu não me engano. Mas o mercado desenvolvedor de jogo ainda precisa ser mais bem desenvolvido aqui. Já existem algumas iniciativas governamentais, a gente está passando por um processo de regulamentação, né, porque existe uma diferença grande e não muito grande entre o mercado de apostas e o mercado de jogos digitais, né, porque existem itens dentro dos jogos que são caixas que sorteiam o item que você vai ganhar e o mercado de apostas da mesma forma, né. Então, teve uma polêmica aí há 2 anos atrás para a gente ajustar tudo isso e a gente tem trabalhado no setor para deixar tudo da forma correta. Juliana, a gente está falando ao longo do Lead Link muito sobre o olhar das empresas, mas agora o olhar do profissional. O que o profissional com 40, 45, 50, 55 anos precisa fazer para, no curto prazo, médio prazo, não ser limado de uma empresa e do mercado de trabalho? Que a gente faz bastante na Talent Sênior, e engraçado, né? Eu achava que esse business, quando eu montei, nossa, ia ser papum, né? O profissional ia entender perfeitamente o que era ser executivo fracionado e ia ser rápido. E aí eu fui percebendo que não, porque a gente se acostumou com o mercado corporativo que ajuda a gente a pensar que eu trabalho das 9 às 5, de que eu tenho uma carreira para seguir, que vai ter aquela hierarquia, que eu vou ter aqueles passos lá, que estão super bem desenhados para mim. E o mundo atual não é mais esse. Então, o que a gente tem que falar com esses profissionais é como você faz o depara para um mundo que ele quer ver o resultado. Ele não quer discutir com você quantas horas você vai ficar para dar o resultado. Ele quer aquele resultado. Então, a gente sai de uma visão de currículo. Eu falo para eles, seu currículo, super legal que ele te trouxe até aqui, mas que problema você resolve? Então, a gente faz um depara mental de currículo para portfólio de serviços. E o mais engajador nesse processo é a gente olhar para a realidade atual, onde tem games, onde tem um problema de ESG, onde tem problema climático e falar, o mundo tem novos problemas. Nesses novos problemas, qual é o seu papel? Então, dado todo o histórico que você teve, um currículo maravilhoso em empresas que às vezes não estão mais aqui, como é o depara para você ser um resolvedor de problemas nesse novo mundo? Então, assim, o seu currículo te trouxe até aqui, mas é isso, ele te ajuda a resolver problemas de que empresa, de que tipo, de que forma. Então, a linguagem também desse profissional tem que alterar. Não é fácil, porque a gente... Imagina, ficou 30 anos, você 20 ficou anos... exatamente 20, 30 anos ali numa chavinha, que você ia também, né? Numa chavinha, que você podia sempre culpar o seu superior, que tinha todo o peso da política, que etc. E agora não, é você, e você tem que entrar na empresa, e você tem que se virar muitas vezes num mundo que não vai ter secretária para te ajudar, é você que vai resolver. É você. Você tem secretária, Felipe? Não, de forma alguma. Não tem E secretária. aí eu tô escutando, eu tô dando risada, né? Porque o que a gente fala no onboarding, se a gente for chamar assim, é o jogo infinito e a cultura do resolva. Você tem que sentar e resolver o problema. Não interessa que não é da sua área. Eu preciso que você, como pessoa que recebeu esse problema do cliente ou daquela situação, lidere aquilo. Se o problema chegou em você, você vai liderar aquele problema. Ponto. Essa é a nossa cultura. Pode ser de outra área, mas é muito comum você ver isso na hotelaria, né? A hotelaria tem muito disso. Você fala, sei lá, com a camareira e você está com um problema, independente de ser de outra área da hotelaria, a camareira vai atuar naquele processo e vai ver se está concluído. A gente quer migrar isso, mas é difícil até com o jovem, né? Não só com o executivo. Acho que é um pouco de tudo. Como esse profissional de 45 mais chega para você, para o Grupo Talento, Juliana? Como ele nos acha? Como é que ele acha vocês? Pelas redes sociais, é muita indicação boca a boca. Então, alguém que vem se sente acolhido. É engraçado, né? Mas eu ouço muito isso. Nossa, me senti acolhido aqui. Eu não achei que eu ia montar uma comunidade, mas foi isso que aconteceu. Hoje eu tenho uma comunidade de Talent Seniors, a gente se encontra toda terça virtualmente. São assuntos que eu trago desde como usar a inteligência artificial para fazer o seu portfólio de serviços,
até novos mercados ou discussões sobre business mesmo. Então, a gente se ajudou ali para que cada um veja no problema do outro e no que cada um que está dando um passo, olha, eu consegui fazer um novo contrato como PJ. Como foi isso? Como foi esse processo? O que você mudou em você? O que a empresa te valorizou? E eles trazem isso para a comunidade e a gente compartilha. Então, estou ali no LinkedIn, estou no Instagram, temos o site, as pessoas vão chegando, vão se acomodando ali. Tem gente que sai e fala, não, eu ainda quero o mercado tradicional, CLT. Ótimo, é uma escolha, difícil, mas é uma escolha. Então, a gente se acomoda ali, se ajudando. Hoje a gente está vendo todo o mapa de eventos que tem no Brasil no próximo mês. Muitos. E eles estavam ali, quem vai em qual, onde a gente se encontra, como a gente pode ver o que está rolando nesse nicho e fazer negócio lá e se readaptar. Todo mundo querendo ficar atualizado. Todo mundo querendo ficar atualizado. Para estar lá, você tem que estar com vontade de estar atualizado. Senão você acaba percebendo que não é para você. Isso é muito importante. E o fato de você fazer parte de um grupo, veja, networking, por exemplo, uma coisa que não era falada, não era uma coisa que a gente aprendia a fazer. E é muito difícil. Ele tem uma hotelaria porque ele obriga os atletas dele, jovens, a fazer network, eles se ajudam. E para uma pessoa 50 a mais, que não estava acostumada com isso, que o network... Mas 20 anos, 10 anos atrás, o network não era tão importante quanto é hoje? O networking era fechado na bolha que você vivia. E hoje essa bolha não te ajuda mais. Essa é a questão. Então as pessoas ficaram uma carreira linear, fazendo networking ali, achando que aquilo bastava. E aí você se vê aos 50 anos, disponível no mercado, e seu networking não está te abrindo portas. E agora? Você tem que fazer novos networkings, você tem que fazer novas bolhas. Isso é quase ser um atleta. Você tem que Quer dizer, aprender o network sempre isso. foi importante, mas a questão é ampliar o leque do networking. Quando você tinha uma carreira, assim, que você via, você sabia todos os próximos passos, você sabia com quem você tinha que tomar café na empresa. Certo? Sim, Esse era o seu networking. Agora não, ele pode estar numa enorme feira de eventos. Exato. Não necessariamente nem na sua empresa, né? Nem na sua empresa. Até porque Aliás, que não esteja. Exatamente, até porque uma característica dessa nova geração é não ficar na mesma empresa, né? Muito pelo contrário, você pega o currículo aí dessa nova turma, eu mesmo quando entrevisto jovens, o cara tá há 4 anos, você tem que o cara é veterano da empresa, sabe? Os 3 anos é veterano, porque a maior parte dos profissionais, você deve enfrentar isso direto, né? Nosso desafio é o turnover, né? A retenção de talentos é um desafio, né? Exatamente, até comentei anteriormente aqui hoje, que a gente precisa fazer quase um círculo para deixar todo mundo interessado, senão Motivado, em 3, 4 né? meses... Só que a outra empresa que você está perdendo para concorrente também, ele vai ficar motivado por um curto pedaço de tempo, por isso que ele vai pulando sem parar. A gente já teve algumas pessoas que já saíram e voltaram. Já saíram e voltaram. É muito normal, assim, tem sido muito normal você circular em momentos diferentes da companhia. Assim. Agora, a gente está falando com o Felipe, parece que o Felipe tem 45 anos, né? Mas Sim. o Felipe é um jovem e faz parte dessa geração jovem com 30 anos, né? Como é que nasceu a sua empresa e essa sua cabeça mesmo, de talvez mais centrada, talvez mais acima da média aí da geração? Na verdade, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16, 17 anos, porque eu tinha começado a namorar, né? E aí... Gasta mais namorando? Gasta mais, precisa do próprio dinheiro. Então eu comecei a trabalhar, na época eu estava entrando na faculdade, e aí eu tenho um irmão 2 anos mais velho, e ele estava começando a olhar, ele estava fazendo publicidade na época, eu estava fazendo engenharia mecânica, ele estava começando a olhar algumas coisas, né, de fonte de publicidade, tecnologia, e eu era muito bom com números, sempre fui muito bom com números, né? Fui fazer engenharia, obviamente, também por causa disso. E aí ele me convidou com o sócio dele, que é o meu atual sócio hoje, a fazer parte da empresa da área financeira administrativa, lidar com números, né? Você é jovem, você não sabe? Então, quem é bom com números? Chama ele, né? E aí a gente foi convidado, a gente fundou a nossa primeira empresa, nós éramos em 3, que ela juntava sites e blogs na época, que estava muito em evidência, e vendia audiência para grandes marcas. Era isso. Então, você tinha sites que eram muito grandes, mas não tinha a menor ideia de como ganhar dinheiro. A gente pegava esses sites, formava pools de audiência e vendia para as marcas, né? É um mercado super inovador.
mas era um mercado que estava todo mundo já olhando, porque, né, a internet estava surgindo, a gente já tinha os portais, você tem grandes portais que já estavam olhando esse mercado. E aí a gente migrou um pouquinho de sites e blogs para influenciadores. Estavam surgindo os YouTubers, né? A gente começou a atender o Google na época, através das agências de publicidade, para divulgar o YouTube, para sair do site e blog para ir para os vlogs, né? Então, todos os grandes influenciadores aí do YouTube, a gente atuou dentro de algum momento da carreira deles. E aí teve uma transição muito grande, porque os vloggers, eles profissionalizaram também. Então, antes ele era um jovem que ficava na câmera de casa gravando o vídeo, ele começou a ter empresário, ele começou a ter gerenciadores, carreira, estúdio. E aí a gente foi perdendo um pouco o nosso valor como empresa. E a gente precisava dar inovada, senão você fale. Se você não se inova nessa velocidade digital... Então, aí a gente foi para 2 segmentos. É engraçado que é rápido, né? Muito rápido. Ele está falando de um curto espaço de tempo que ele tem que mudar o tempo todo. Eu estou falando de 2013 para 2015, a gente mudou o nosso produto 2 anos. 3 vezes, pelo menos. A gente saiu de sites e blogs para os vlogs e a gente saiu de vlogs para mídia programática, que é compra de audiência em tempo real, né? E em 2017, as grandes agências estavam tendo as próprias empresas de mídia programática. Então, os nossos clientes, que eram as agências, começaram a parar de comprar da gente. Do nada, né? Do nada. E aí a gente continuou prestando serviço principalmente para governos e prefeituras, porque eles são obrigados a fazer processos licitatórios, tomada de preço, mas os grandes grupos que tinham grandes contas, Unilever, Coca-Cola e tal, eles tinham as próprias empresas. Então a gente teve uma mega dificuldade aí em 2017, que foi quando a gente entrou no mercado de games. A gente precisava dar uma inovada, mexer de novo, pivotar o nosso negócio. E aí a gente entrou no mercado de games e esportes. E o meu irmão, na época, que ainda era nosso sócio, tirou as licenças financeiras. Estava crescendo muito aquele mercado de agente autônomo e tal. E a gente entendeu que era um segmento legal para a gente atuar. Em 2019, o Fabiano, que é meu irmão, falou assim, olha, publicidade não é para mim, eu não consigo dormir à noite, você tem que matar um leão por dia para sobreviver, né? E aí ele saiu da operação levando a parte financeira, ficou eu e meu atual sócio hoje, o Rafael. A gente ficou com a empresa de mídia e games, e aí a gente comprou uma empresa de audiovisual em 2020. E aí dali para frente a gente continuou. Que exemplo de adaptação. Exatamente, exatamente. Não, Gente. Engraçado o curto espaço, né? 2 anos, e eu acho que os próximos 2 anos você vai ter que mudar e... Com certeza, a gente já está pensando em pivotamentos, assim. O que acontece? O mercado de pandemia ajudou o mercado de games, né? Porque estava todo mundo preso em casa, ninguém tinha fonte de entretenimento. Sim. Acabou as séries para você assistir, né? Exato. Você assistiu todas, o que você fazia? Jogava, né? Era isso. Então o mercado de games teve um crescimento aí de 2.000% na pandemia, para vocês terem uma ideia. Só que agora a gente está 1 ano e meio, 2 aí fora do período pandêmico, né? Porque os contratos foram acabando e tal, e o mercado de games está num platô, porque ele cresceu muito, muito rápido, né? A gente precisava dar uma inovada, mexer. E aí que entra a cabeça de negócio, né? Durante o período pandêmico, a gente estava falando só de publicidade. Precisava divulgar minha marca, esse era o meu momento. Para eu perpetuar a minha marca dentro desse segmento, eu preciso criar produtos atrativos. E aí, o nosso desafio como holding, falando com geração jovem, é como eu ajudo grandes marcas, grandes corporações e startups, obviamente, a criar produtos para falar com os jovens. E é aí que a gente se diferencia da nossa concorrência hoje. A gente pensa pro-business. Sempre. E a mentalidade veio muito do meu pai, que é executivo. Inclusive, ele trabalha no mercado de TI, ele é um executivo de uma das maiores indianas do mundo, e ele sempre teve essa cabeça pró-negócio, né? Ele sempre foi funcionário, nunca empresário, mas ele sempre teve essa cabeça e trouxe isso pra gente dentro de casa. Dá para empreender muito dentro de uma empresa? Porque quando eu falo assim, empreendedorismo, todo mundo pensa abrir um negócio, abrir uma franquia, abrir um negócio. Internamente, dentro de uma empresa, dá para empreender? Tudo depende da cabeça da liderança. Se ela tiver a fim de ouvir os mais novos ou quem está chegando com inovação, que está antenado no mercado, e ela se deixar aberta, nossa, pode fazer o que quiser. Ela pode rodopiar e mudar, inclusive, o produto principal. Mas se a liderança estiver presa naquele amor que tem pelo produto que inventou 10 anos atrás... Ou às vezes mais, né? Empresa centenária, às vezes está lá no... Exato. E é aí que você vê uma falência, porque ela não se adapta rápido. A Kodak é um exemplo disso. Tem vários exemplos, né? Mas a Kodak é um mais clássico, né? Juliana, a gente ouviu aqui a história do Felipe, encantados, né? Porque essa adaptabilidade
é o que o mercado exige e espera do profissional. E eu queria levar isso para o seu mercado, com os 45 mais. Você tem bons exemplos? Você lembra de algum assim, de bate-pronto, que realmente conseguiu acompanhar o tempo, se reinventar? Essa velocidade, Essa né? velocidade, exatamente. Olha, não precisa nem você estar só falando do mercado de games para dizer que a pessoa tem que se reinventar. Setor, né? Exato. Então, até no modo de pensar mesmo. É isso que Então, nesse por ponto que eu quero exemplo, chegar. o Antônio foi um dos primeiros que viu nosso post no final de 21, quando a gente começou a falar da Talento Sênior. Ele me ligou e falou... Pandemia, né? Pandemia, exatamente. E ele ligou e falou assim, olha, eu vi seu post, eu tenho carreira no mercado financeiro, só que eu estou só com o dinheiro da aposentadoria e eu faço pro bono para um escritório de arquitetura cuidando do financeiro deles. Eu falei, muito bom, vou te apresentar para os clientes que chegarem, que tiverem dificuldade financeira. Chegou uma empresa que queria ter um comercial, porque viu na pandemia que os negócios cessaram, então ela queria comercial, só que ela não sabia nem quanto dá de pagamento de comissão. Eu falei, mas e o seu financeiro, como tá? Não tenho. Na verdade, era tudo no caderno. Eu apresentei os dois. Então, Antônio, que sempre trabalhou em grandes empresas, para uma empresa que nunca teve um financeiro. E eles acordaram de que o Antônio ia trabalhar um dia por semana lá. Um dia. O dono da empresa ficou super contente, porque ia organizar a vida dele. O Antônio colocou software de pequena empresa, tirou o negócio do caderno. E aí depois eu apresentei o Antônio para uma startup que não sabia fazer custeio. Para uma outra empresa que nunca tinha feito orçamento de longo prazo e queria captar investimento, não sabia como fazer. O Antônio já está em 6 empresas. Com isso, ele aprendeu a trabalhar um dia por semana numa empresa. Hoje, ele já contratou um funcionário para que ele pudesse ter mais do que uma semana no tempo dele, né? Então, ele atende enquanto o funcionário dele, ele virou empresa, porque o funcionário dele agora faz o operacional e ele se divide em 6 clientes. Ele até mudou de cidade. Isso, para nós, é inovação na mentalidade, porque ele virou meu garoto propaganda do modelo de Talent as a Service. E cada cliente que o procurou era um problema diferente. Todos usavam o conhecimento dele de finanças, mas um é porque não tinha gestão de financeiro de caixa. O outro é porque nunca tinha feito um orçamento de longo prazo. O outro porque vendia painel solar e não sabia fazer o custeio, quanto custa o projeto final para o cliente. Então, o conhecimento dele foi se readaptando para resolver problemas diferentes. Isso é o que eu falo da inovação dos nossos sêniors. É você pegar toda a bagagem que você já tem, garantir que você está atualizado no ferramental técnico, que software que uma pequena empresa usa, o que tem de inteligência artificial para isso, e ser humilde para escutar o problema do outro. Porque todos os nossos casos, o que eu olho, o que tem que liga os casos de sucesso é a humildade de ouvir o problema da outra empresa. Isso pode não parecer nada a ver com uma pergunta de inovação, né? Mas eu sou obrigada a falar para as pessoas, sejam humildes em ouvir o problema do cliente. E você adapta a sua história de vida ao problema atual. Não a empresa tem que se adaptar para aquilo que você tem no seu CV. Então, essa adaptação constante é uma inovação na mente, no dia a dia da gente, esse olhar, entende? Muito interessante as duas histórias que vocês estão muito. contando, porque assim, o que o Felipe traz é justamente essa velocidade e esse imediatismo dos jovens, que talvez não consigam entregar tudo que se espera deles, e do outro lado, pessoas super experientes, com uma bagagem de várias empresas, de saber muito, mas não conseguem entregar porque não conseguem desapegar do que elas foram, e o mundo mudou, né? O mundo mudou. E de uma velocidade muito grande. Só para dar um exemplo rápido, assim, quando a gente fala do jovem, o jovem ele está um pouco em tudo, né? Mas a inovação também. A minha esposa é arquiteta, ela tem um escritório de arquitetura, e aí ela faz bastante projeto residencial. 90% dos projetos dela que tem filhos envolve um quarto gamer. Como a gente, como empresa, pode ajudar os escritórios de arquitetura, as empresas de imóvel a desenvolver produtos? Eu acho que a inovação ela está no problema do outro. O problema do adulto que quer ter uma casa com um quarto gamer para o filho é que ele não sabe nem que computador ele quer comprar para o filho, porque nem o filho sabe às vezes. Então, como os escritórios de arquitetura podem entender um pouco desse segmento? Então, tem várias provocações importantes aí que a gente consegue conectar
e linkar com os jovens, né? E aí o resolver está muito nisso, você precisa ter uma solução para alguma coisa. Muito bem, delícia de papo, viu? No Lead Link, nesta edição, a gente recebeu o Felipe Funari, o CEO do Grupo de Investimentos W7M, e a Juliana Ramalho, CEO aí da Talento Sênior e sócia fundadora desse grupo que foi criado, o Grupo Talento. Obrigado aí pela presença aqui no Lead Link. Obrigada a vocês. Senhores. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece muito a eles, muito a você que sempre nos acompanha e agradecemos também a Casa Lead que nos recebe. Agradecemos os nossos patrocinadores. Sim, os nossos patrocinadores, agradecemos a Oi Soluções e também ao Inove Banco. Obrigado.